Vamos lá, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns erros que vocês não podem cometer quando forem fazer o gráfico de linha de vocês para seus artigos, seus trabalhos acadêmicos. Então, eu vou mostrar isso na prática com alguns erros que eu selecionei aqui. Como eu expliquei em um vídeo recentemente, eu estou fazendo uma revisão sistemática e com meta-análise, e para meta-análise eu preciso de dados, que muitas vezes não estão em tabela, não estão no texto, mas estão disponíveis no gráfico, ou nos gráficos. Aí quando a gente chega nos gráficos, às vezes se depara com gráficos como esse aqui. O que é que eu vou fazer diante disso? Então, não é um gráfico que ajuda muito a pessoa que vai ter que... Eu vou precisar tirar um print, colocar esse gráfico no ImageJ para poder fazer análise de imagem e obter os dados. Eu tenho um tutorial aí postado sobre isso. E então vamos lá. Normalmente, a maioria dos gráficos vai trabalhar com média e desvio padrão, tá bom? No gráfico de linhas, a gente tem o acompanhamento de momentos e a gente consegue perceber claramente o que está subindo, o que está descendo. Aqui tem 3 grupos e vocês podem observar 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de dispersão. Por quê? Normalmente o desvio padrão é, por exemplo, aqui em torno de 2.7 e 2.5, 2.5 mais ou menos 0.2, 0.3. Então esse mais ou menos significa que vai para cima e vai para baixo, desvio padrão. Mas no gráfico não é necessário obrigatoriamente colocar a barra para cima e para baixo. Tá certo? Vou pegar aqui um exemplo aleatório. Vocês podem ver que aqui uma barra está só para cima, a outra mais para baixo. Esse gráfico também não está bom não, vou mostrar. Mas só para, de antemão, mostrar qual é o problema desse gráfico aqui. Sobreposição de barras vai dar um trabalho, porque eu vou ter que calcular a distância da linha da média até a dispersão e ver qual é a que dá o mesmo valor para saber de quem é o desvio padrão. Tá certo? Agora vamos para outro exemplo. O gráfico tem a média e não tem um desvio padrão. Aí lascou também, né? Então esse aqui eu já determinei, vou precisar mandar um e-mail para o autor solicitando esses dados. Isso é complicado. Esse artigo aqui ele foi publicado em 2010. Então será que o autor vai facilmente encontrar um dado de um artigo que ele publicou há quase 15 anos atrás? Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que é importante enviar tudo o que vocês puderem e tiverem do seu artigo, nem que seja como um arquivo suplementar, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui desse gráfico, desse artigo que eu publiquei, foi o primeiro artigo do meu mestrado. Então, a gente tem um gráfico bem robusto. Esse gráfico eu construí no GraphPad, estou até com o software aberto aqui, tá certo? Esse software é muito bom, você faz o que você quiser. E em uma próxima eu vou estar postando também tutorial de como construir esses gráficos bem mais avançados, beleza? Mas, voltando aqui para o artigo, embora eu tenha feito o melhor que eu pude aqui nos gráficos, todos esses dados também estão como tabela, e a tabela está como arquivo suplementar. E aí não tem problema, né? Se alguém precisar de qualquer informação aqui, ela tem, tá bom? E ainda pode contrastar gráfico com tabela, para caso tenha alguma dúvida. Então, beleza. Então, vocês veem aqui um gráfico sem desvio padrão. Para minha sorte, muitas dessas informações estavam no texto, tá certo? Isso perdoa o autor, mas não perdoa totalmente porque o gráfico em si é ruim. Às vezes você quer apresentar o gráfico dele em uma apresentação, em uma aula, e sem desvio padrão fica uma coisa mais pobre. Mas tem outro problema, que ele não colocou no texto a média e o desvio padrão para cada um desses segmentos. Então faltou para o evento que aconteceu em 1 hora e 15 minutos. Então foi um problema que, por causa disso, e por causa do outro gráfico, que também segue o mesmo padrão, tá certo? Os dois seguem o mesmo padrão, eu vou precisar mandar um e-mail solicitando esse dado. Vamos ver o próximo artigo. Qual é o problema aqui? Gráfico de barra, ok. Beleza. Esse é um gráfico que está quase bom. Aqui no meio, praticamente a gente não teve muito problema. Ele colocou a dispersão só para um lado, e isso
deixou bem claro de quem é a dispersão. Mas vocês podem ver que em alguns momentos, tá certo? Já causa problema, e aí a gente tem que meio que ter a sorte de que está adivinhando certo. Por exemplo, é possível ver que segue uma tendência aqui no triângulo de ter um desvio padrão maior, e para o losango um desvio padrão menor. Então a gente deduz que aqui, em que a média ficou praticamente igual, que o desvio maior é do triângulo e o desvio menor é do losango, bem como aqui. Mas a gente está, tipo, de qualquer forma, adivinhando, chutando, estimando. E quando chega na linha basal, aqui no primeiro evento, está tudo unido, não tem como a gente extrair uma informação exata, precisa. E isso é problemático quando a gente quer usar esse dado em uma meta-análise. Então vai estar lá no gráfico o valor, e será que esse valor, essas pequenas mudanças não estão alterando o resultado? Então aqui é mais um exemplo que a gente vai mandar um e-mail para o autor, tá certo? Um artigo de 2014, tá aí incomodando o autor com um artigo publicado há 10 anos atrás, mas é necessário. O problema desse gráfico aqui é exatamente que ele tem 3 grupos, e para um dos grupos, o GCS, não importa o que significa agora, para o GCS não tem desvio padrão. Então, que loucura, né? E ele segue esse padrão, tá certo? Nos outros gráficos, tá certo? Na verdade, eu acho que ele ainda cometeu um erro, porque ele tem vários gráficos que são dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E apenas para o gráfico aqui da figura 3, A e B, ele mudou o padrão em que era o grupo GCS que estava sem desvio, tá certo? Aqui ele mudou o padrão, vocês podem ver que é o grupo controle que está sem o desvio, ó. Tá vendo? Então será que ele errou? Porque de 7 gráficos ele só mudar para 2, então ainda gerou dúvida, olha o problema. Chequei os resultados, então nem todos os dados estão complementando o gráfico. Então mais um caso aqui que eu vou precisar resolver. Então o próximo, para a gente fechar, qual foi o erro aqui? Também sem desvio padrão, né? Em alguns momentos, por exemplo, esse aqui para mim foi mais ridículo ainda, porque não tem muitos eventos, não tem muitos grupos, e ainda tem um quadro aqui suportando o gráfico. Então, tem a média, mas cadê o desvio padrão? Então, tem escalas para avaliar a qualidade metodológica do artigo, e, por exemplo, a escala Pedro, ela coloca que se o artigo ele não apresenta medida de dispersão ou média, isso tira um ponto na qualidade metodológica, tá joia? E se a revisão sistemática está usando artigos de baixa qualidade metodológica, os resultados da meta-análise também são de menor confiabilidade, tá joia? E por fim eu quero mostrar um último gráfico, que é mais um gráfico de um artigo meu publicado, e para mostrar aqui mesmo gráficos um pouco mais complexos, claro, não é o mais complexo do mundo, mas pode ter uma coerência com alguns ajustes que são possíveis de serem feitos com softwares avançados de edição de gráfico, como o GraphPad, que é considerado um software, apesar de fácil de utilizar, é um software profissional. Então, está aqui os dados com a barra de desvio apenas para cima ou para baixo, sem haver sobreposição, mas quando a gente chega para esse gráfico aqui abaixo, essa é a versão percentual desse gráfico. Então, quando é variação percentual, começa sem variação. Então, por isso que começa todo mundo em 100% e sem barra de desvio, porque o desvio é 0. Mas veja que apesar de toda essa bagaceira aqui, nenhum dado está sobreposto e você consegue obter a média e o desvio padrão de qualquer um em qualquer momento. Como é que a gente fez isso? Aqui no eixo X, eu tenho os eventos, cada número representa uma contração. Poderia ser minutos, segundos, meses, aqui é contração. E existe um intervalo entre um número e outro, e esse intervalo, eu joguei esse gráfico aqui no Paint só para mostrar, esse intervalo me permite, tá certo?
colocar os grupos lado a lado, então não precisa ficar exatamente na mesma linha. Esse é o segredo. Então, se vocês colocam lado a lado, o desvio padrão nunca vai ficar se sobreposto um com o outro. Então tá aqui, momento 1, momento 2, momento 3 e por aí vai. Eu tenho 4 grupos, tá certo? Então, outra coisa, variação de... Tem artigos que não gostam de variação de cor, porque muitas vezes, mesmo que o artigo seja publicado colorido, muitas pessoas imprimem para ler e imprimem preto e branco. Então é interessante mudar o padrão, não só preenchido, não só aberto, e essa variação ajuda também. Vocês podem ver que alguns artigos aqui ficou mais complicado pela falta de variação. Foi um dos artigos aqui, acho que esse aqui, tá certo? Então, ó, esse aqui ficou confuso, porque é todo mundo com o mesmo padrão de cor. Então, outra mudança que poderia ter sido feita e não foi. Então, é isso, pessoal. Tá aí uma ideia para deixar os seus gráficos com mais qualidade. Lembre-se que outras pessoas que não conhecem o seu artigo, que não, muitas vezes para a gente que está escrevendo, a gente já está cansado daquilo e é tudo muito óbvio, mas para quem está vendo pela primeira vez não é, tá bom? Então vamos facilitar aí e gerar esses gráficos de maior qualidade. Acompanhem que na próxima vai vir tutorial de como utilizar o ImageJ. Perdão, o ImageJ já está postado, de como utilizar o GraphPad. Valeu!